वंदे गुरुपद्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। बिन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्ववत्तुई नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं पनुतपाद्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागर ससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातौ संकेतनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वाम्बरो द्विजभरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वगुणस्तत्र समासते सुरा। हरो अभक्तस्य कुतो महद्गुण मनोरथेन असतो धवतो वै।
Jasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvaguna istatra shamaha sate suraha haru abhaktasya kuto mahadguna manorathena asato dhavato vahi. Gauriya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, Jagadguru told, Jagadguru disse, it is not our target não é o nosso objetivo to collect huge amount of money, coletar imensas quantidades de dinheiro, Gauriya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta coletar imensas Saraswati Goswami doações. Prabhupada, Gauriya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, Jagadguru it is disse, not our target, não é o nosso objetivo, it is not the target of our bhajan life, não é o objetivo da vida to espiritual collect huge amount of money, coletar imensas quantidades de huge dinheiro, amount of property, imensas not that. opulências. Não é esse o nosso objetivo. Because if we do so, Porque se nós fizermos isso, in that case we can develop some false ego nós inside podemos our heart. desenvolver um falso ego dentro do nosso coração. We cannot understand the dignity of Guru Vaishnava. E nós podemos perder de foco a dignidade do Guru e dos Vaishnavas. Cannot understand. Nós podemos não entender mais isso. We can ignore them. Nós podemos cometer o erro de ignorá-los, violá-los, We can insult them. insultá-los. Pode ser algo que aconteça naturalmente, se Because nos dedicamos a coletar money grandes power quantidades de is dinheiro the ou best power. acumular Common people, it is a conception. dinheiro. As pessoas It is a comuns, conception of this society. elas pensam que o poder do dinheiro é o maior Money dos power is the poderes, best power. é o melhor They poder. believe it. Let them Eles believe. acreditam nisso. It is their benefit. Deixe-os acreditar. Like Bhagavan Mas como going to give instruction to Shankar Bhagavan. o Senhor Supremo Shri Krishna dá instruções ao Senhor Shiva. What Prabhu? What seva? Shiva, você tem que fazer Those who are demonic character. um serviço para mim. Todos aqueles que têm caráter Those who demoníaco, are aversive to me. aqueles que são aversos a You mim. write one so nice Vedanta. Você escreva um Vedanta, uma filosofia, I don't que come. eles sintam atração e vão até lá, para que eles não venham até mim. You have to do this seva. Without who can Você tem que fazer esse serviço. Se você não fizer, quem pode fazer? you have to write Mayavad Bhashya. Você vai ter que escrever uma versão Mayavadi, uma versão Advaita Vedanta. You have to Mayavad write. Bhashya, você vai ter que escrever isso To divert people, para those who are demonic character, atrair as pessoas que têm caráter demoníaco, caráter invejoso, para essa direção. Senão eles vão vir desnecessariamente na nossa direção e criar problemas. É por isso que Prabhupada era tão rigoroso, porque ele selecionava as pessoas através desse rigor. As pessoas podem até pensar que Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur fosse duríssimo ou rigoroso demais, ou que ele não tivesse misericórdia, mas ele não queria acumular lixo e impureza no caminho da devoção. Nós temos que seguir standards, temos que seguir regras. Por isso, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada não podia dizer, venha, venha, venha que eu te dou tudo o que você quiser, te dou instrução, dou o que você quiser. Não, ele não era assim. Então, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada dizia, não é o objetivo da nossa vida espiritual coletar infinitas quantidades de dinheiro e opulências, porque se nós fizermos isso, nesse caso, nós podemos acumular algum tipo de falso ego dentro do nosso coração. Não é uma possibilidade, é algo que vai acontecer se nós vivermos em função do dinheiro. E nós vamos insultar os Vaishnavas, vamos nos sentir superiores. E esse tipo de humor pode vir. A alma condicionada, ela pode querer exibir que está fazendo vida espiritual, mas na verdade o seu humor interno está na posição de luxúria, posição pública e dinheiro. Eles não podem tocar os pés de lótus do Senhor Nishimha e jurar que estão fazendo tudo corretamente.
Você pode trapacear a sociedade inteira, mas você não pode trapacear a mim, porque eu vou realizar se você não está sendo sincero. Então, o Senhor Shiva recebeu essa ordem do Senhor Supremo. Escreva o Advaita Vedanta para que os trapaceiros sintam atração por isso, especialmente aqueles que têm caráter demoníaco, caráter invejoso, para que eles fiquem longe de mim. Eu não quero permitir que eles venham até mim. Este é o problema principal. Muitas vezes já disse, vocês devem se lembrar. Kunti Devi fala com Krishna. Janma Ishwarya Suto Siviredo Mano Madaha Pamano Naiva Arhati Avidatum Vai Tamakinchana Kucha. Janma Ishwarya Suto Srivir Redo Mano Madaha Pamano Naiva Arhati Avidatum Vai Tamakinchana Kucha. Hey Prabhu, Senhor, você só pode ser conhecido por aqueles que não têm desejos materiais, aqueles que não têm interesses em opulências materiais. Eles não querem se aproximar de você, na verdade. Eles acabam caindo. Você só pode ser conhecido pelos Paramahamsas, pelos Niskinchanas Vaishnavas, por aqueles que conseguem enxergar a perfeição espiritual por trás da matéria, para aqueles que não têm desejos e aspirações materiais, que não querem usar o conhecimento para se projetar na sociedade. Então, alguém pode ter muitas opulências, nascer numa família muito rica, ou ter uma qualificação de educação e formação acadêmica muito elevada, ou ter grande beleza. Mas aqueles que são materialistas, aqueles que às vezes têm essas qualidades, eles podem se auto-iludir. Srila Bhaktivinoda Thakur diz: Ele diz isso, é uma frase em Bengali. Você ainda não sabe Bengali? A educação material pode fazer de você um burro, um macaco, um jumento. O jumento, ele quer carregar peso. Se tira peso para carregar, ele fica bravo. As pessoas comuns são assim. Eles querem ser impressionados pela sociedade, pela família, pela política. Agora eu sou muito importante. Mas na verdade eles são como jumentos carregando pesos. Eles querem a aprovação de todos e carregam esse peso, como os jumentos. Srila Bhaktivinoda Thakur fala sobre isso. Essa é a Vaibhava ilusória de Maya. O quê? O que vai te dar nome, fama, posição, mesmo utilizando o nome de um sábio ou sendo considerado um sábio. Você é um grande sábio, o mundo inteiro reconhece. Então esse é o último chute que Maya dá. Maya Devi vai te derrubar com fama espiritual. Maya Devi não vai permitir que você se aproxime do Senhor Supremo se você agir dessa maneira. Está escrito nos Vedas, no Shastra. Maya Devi vai lhe dar mulheres, homens, posição, dólares. Você é um grande acharya, você é um grande sábio, você é um mestre espiritual para o mundo inteiro. E ela despeja tudo isso em cima de você e diz: vá para onde você merece, vá para o inferno. Todas as opulências materiais
são como um impedimento, uma barreira no caminho do Haribhajana, da adoração a Krishna. Não podem permitir que você faça um bhajana verdadeiro. É um impedimento. Você não pode realizar. Você acha, eu sou muito bom. Mas isso, na verdade, é um impedimento. Esse dinheiro que pode vir, esse acúmulo de bens materiais na vida espiritual, principalmente para um espiritualista, ele pode ser um grande impedimento. Mas a vida material é totalmente insegura. Ela não tem certezas. Você pode, por exemplo, fazer um seguro de vida. Quem que vai me ajudar? Mas a verdadeira ajuda vem de Krishna. Mas você não acredita. Você depende no seu seguro de vida, na sua aposentadoria, no dinheirinho guardado. Essa é a sua condição. Você acredita nisso. Mais do que em Krishna. Você não sabe que esse mundo material é completamente instável. Meus filhos, minhas filhas, minhas propriedades, meus pais, tudo isso é instável. Quando você desfruta de verdadeira misericórdia do Vaishnava, do Guru, então finalmente você vai descobrir o que está dentro do seu coração. Você vai conseguir mudar o seu coração. Você não pode mudar seu coração sozinho. Vaidhi Bhakti ou Raga Bhakti. Vaidhi Bhakti, o que é? Existem dois tipos, Vaidhi Bhakti e Raganuga Bhakti. Mas se você quer alcançar Bhakti, tanto de uma maneira como de outra, ela só acontece pela misericórdia do Guru e dos Vaishnavas. Maharaj já falou de Vaidhi Bhakti nas aulas passadas. Vaidhi Bhakti é uma Bhakti que segue regras e regulações, que é a Bhakti que nós devemos seguir nos primeiros anos, nas primeiras vidas às vezes. Você tem que tomar cuidado porque você pode se iludir, desenvolver algum tipo de fantasia. Bhaktivinoda Thakur dizia isso, se você desenvolve essas ilusões, você vai carregar o peso da família, peso da sociedade, peso da política, tudo você vai carregar. Porque você quer se projetar diante da sociedade. Por que Bhaktivinoda Thakur escreve este verso? Bhaktivinoda Thakur não é louco. Por acaso ele enlouqueceu escrevendo isso? Não tentem construir templos, ele disse. Não tente fazer grandes prédios. Porque você não vai conseguir relacionar esse templo, aquele prédio, com o serviço a Krishna. Esse templo, esse prédio vai ser um objeto de desfrute. Não faça isso. Bhaktivinoda Thakur disse Mat Mandir. Um grande prédio, não faça isso. Alguém suspeita. Bhaktivinoda Thakur escreveu algo errado? Porque nós vemos no Bhagavatam que Krishna diz para Uddhava, faça um grande templo, o meu templo. Ele diz para Uddhava. Mas Bhaktivinoda Thakur é quem explica. Não é um templo estranho. Não um templo de mentira na qual você não fala a verdade absoluta, no qual você quer fazer negócios. Bhaktivinoda Thakur escreve isso, mas as pessoas querem seguir outro caminho. Bhaktivinoda Thakur aponta para esse caminho e você quer mudar de caminho.
Não olhe para Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta, olhe para mim. Esse é o seu verdadeiro objetivo, então você nunca vai poder ser perdoado. Talvez Ashwatthama possa ser perdoado um dia, mas não você, se você agir dessa maneira. Se você concentrar tudo em você e não apontar e não repetir exatamente as palavras de Bhaktivinoda Thakur e de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur e agir como eles querem que você haja, eles escreveram, Bhaktivinoda Thakur disse que as almas condicionadas, elas vão querer construir templos e vão atrair discípulos, mais outras almas condicionadas. E essas almas condicionadas que vão seguir esses falsos Vaishnavas, esses falsos gurus, vão ficar mais enredadas na matéria. Você não vai conseguir controlar o templo se você construir. Você tem que ir em público e aplicar óleo nas pessoas, fazer massagem. Por favor, me dê dinheiro, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. O seu canto dos santos nomes pode trazer dinheiro, se você for sincero. Você não tem que viver correndo e pedindo isso. O seu poder de bhajana pode lhe dar tudo. Balarama vai se responsabilizar. Nossa, não tem dinheiro, não tem pessoas. O Senhor Balarama vai inspirar as pessoas para que eles façam doações ou eles ajudem. Como uma mágica. Tem pessoas que têm bilhões de dólares, eles não conseguem nem contar esse dinheiro. Mas Nityananda Prabhu não vai aprovar isso. Talvez você seja niskinchana, você não tenha desejos materiais. Isso é um arranjo do Sr. Balarama. Ele pode arranjar uma situação que mesmo que você diga, não vou mais dar Harikatha, mas o Sr. Nityananda, ele vai obrigar você a dar Harikatha, se você for sincero. Ele vai fazer de maneira que você pronuncie o Harikatha, mesmo que você não esteja querendo discípulos. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur não vai colocar uma restrição a Vimala Prasad Sarasvati, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada a fazer um templo. Não é que você tem que entender essa instrução de Bhaktivinoda Thakur em relação a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, que ele não pudesse fazer templos. Você precisa compreender melhor. Não acredito que ele tenha dito para Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Se pela misericórdia dos Vaishnavas vier essa força econômica, esse dinheiro, essas pessoas, se forem mandadas por Balarama e por Nityananda, aí sim você pode pregar. Por quê? Porque Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele era niskinchana, ele não tinha desejos materiais. Mas é muito difícil para você, alma condicionada, se manter niskinchana, se manter sem desejos materiais se você construir 64 templos. Eu não posso acreditar que você consiga se manter sem desejos materiais se você acumular 64 templos. Prabhupada Bhaktisiddhanta, mesmo tendo construído 64 templos, ele dizia, eu sou niskinchana, eu não tenho desejo material. Eu estou seguindo Sanatana Goswami, Rupa Goswami, Raghunatha Das Goswami. Isso era só possível para Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta, não para todos. Eu posso dar um exemplo. Posso dar um exemplo prático. Como a alma condicionada, depois de ter alcançado o poder espiritual através do Guru, ou ter alcançado qualquer tipo de poder, ele vai utilizar isso de maneira equivocada. Um dia, um grande advogado, fazia muitas austeridades, veio até a Chaitanya Math para tomar o darshan das deidades, para ver Mayapura. Eles queriam ouvir Harikatha de Prabhupada.
Prabhupada estava 24 horas por dia ocupado com Seva. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então, os familiares vieram para encontrar Prabhupada Bhaktisiddhanta. Eles disseram, minha família veio aqui para ouvir o Harikata, seu Harikata. Então, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, olha, tem um devoto lá no jardim. Tem um devoto lá no jardim. Você pode ouvir lá e ouvir o Harikata dele. Depois você pode tomar prashada na hora do almoço. Então, esse homem que veio com a família pedir para ouvir o Harikata de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta, eles procuraram esse devoto no jardim. Quem é o devoto? Eles voltaram, mas Prabhupada não tinha nenhum devoto no jardim que pudesse dar Harikata. Tem alguém lá? Sim, tinha, sim, o jardineiro estava lá. Prabhupada Bhaktisiddhanta, sim, ele é um grande devoto, vá lá. Ele pensa que era um jardineiro ordinário. Ele fala, esse aqui não pode ser. Shamdas Babaji Maharaj está dizendo que em Gokula Mata ele pessoalmente limpava os utensílios. Eu limpava latrinas, onde as pessoas usavam banheiros públicos. Eu abertamente declarei, deixe as pessoas me desprezar, para que eu possa me salvar e fazer o Guru Bhajana, para que eu possa cantar os santos nomes. Você não conhece o meu humor, o meu comportamento. Eu sou louco, eu não quero que as pessoas me apreciem, eu quero que as pessoas me desprezem. Aqueles que vêm com 100% de certeza, eles podem vir. Eu não vou impedir ninguém de vir. Mas aqueles que não são sinceros, que vão para outro lugar. Eu não tenho tempo. Eu não posso gastar 1 minuto em relações públicas. Mas mesmo assim, eu garanto, se você é sincero, você vai ouvir o Harikata, e o Harikata vai mudar o seu coração. Eu garanto, eu prometo isso para você. Ao mesmo tempo, eu não posso gastar tempo em relações públicas. Como é que você está? Senta aqui. Não, eu não tenho esse tempo. Relações públicas eu não faço. Mas o meu Harikata pode mudar você. O Harikata, Maharaj disse, o verdadeiro Harikata pode mudar você. Ele não disse o meu Harikata. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, então, vá lá no jardim, você vai encontrar com um devoto que pode pronunciar Harikata. Esse homem muito rico veio. Eu sou um homem muito exaltado. Eu sou uma pessoa muito elevada. Ele voltou para Srila Bhaktisiddhanta e disse, não tem nenhum devoto lá. Tinha alguém lá? Sim, o jardineiro estava lá. Estava limpando o jardim. Eu falei, sim, é ele. Ele é o devoto exaltado que estava lá. Vá lá. Ele pode falar Harikata. Ele pode dar Harikata para você. Ele pode dar um ótimo Harikata. Você pode ir lá. E aí esse homem muito rico foi lá. Eles ouviram um pouco de Harikata, mas eles não conseguiram desenvolver fé. Porque basicamente as pessoas não têm fé no Guru e nos Vaishnavas. Se você tivesse fé nos Vaishnavas, por que você iria desprezar Gorakshara Das Babaji Maharaj ou Vamshi Das Babaji Maharaj vestidos de trapos rasgados? Ninguém ia ouvir deles. Porque ele estava com o corpo coberto de poeira, cabelo todo desgrenhado, como um louco, de propósito. De propósito. Ele queria trapacear o público. Às vezes eles estavam fazendo uma cena, fingindo que eles estavam fumando tabaco ou bebendo, para que as pessoas achassem que ele não era um devoto, para não vir incomodá-lo, para ele continuar cantando os santos nomes e meditar em Krishna em paz e silêncio. O devoto puro, ele fica sempre disfarçado. Ele nunca diz, eu sou um grande devoto, vem até mim. Eu posso salvar o mundo inteiro. Eles ouvem Harikata.
devotee who is working, who is doing seva like a gardener. E eles começaram a ouvir o Harikata daquele devoto que estava trabalhando como um jardineiro para crescer vegetais e verduras e legumes no jardim para oferecer para Radha Krishna. Mas eles olharam e falaram, esse não pode ser devoto, está todo sujo de terra, agachado aqui no chão. O devoto é aquele que senta no trono, coberto de panos e fala para milhares de pessoas. Se não for assim, se tiver milhares de pessoas aquele Harikata, as pessoas não têm fé. As pessoas acham assim, se tem 1000 pessoas assistindo o Harikata, então esse é que é o Harikata bom. Mas Bhaktivinoda Thakur dava Harikata para uma pessoa só. Por quê? Porque o falso ego está sempre por trás da conclusão mental das pessoas. A gente não consegue entender o que realmente fazer, o que é a posição de Acharya, a posição de Sannyasi, a posição de Brahmachari. As coisas mais básicas as pessoas não sabem. As pessoas não seguem o processo para cortar o falso ego. Elas não seguem as instruções para ser Brahmachari, para ser Sannyasis, para se considerarem Acharyas. Então, um grande sábio como Sudama Vipra, quem pode entender? Se existe um sábio como Sudama Vipra, eu poderia lhe mostrar isso hoje. Em Vrindavana tem um sábio muito elevado. Eu posso dar esse exemplo. Existem sábios hoje em Vrindavana. E eles estão cantando os santos nomes em segredo. Eles não se expõem. Cantando os santos nomes. Eles não vão se expor diante do público. Eles estão às vezes com uma vassoura limpando o chão de Vrindavana. E você pensa, nossa, que inútil. Limpando um jardim em Vrindavana. Mas na verdade aquele é um grande sábio. E o público pensa que ele seja um varredor de rua. Ele diz, sim, eu sou um varredor. Ele responde. Só varrendo o chão, eles alcançam os pés de lótus de Radharani de Krishna. Porque eles são sinceros. Se você for sincero. Por acaso, por muita fortuna, por muita sorte, nós podemos encontrar um sábio como Gorakshar Das Babaji Maharaj ou como Sudama Vipra, que estava como um mendigo. Você pode ignorá-lo. Eu estou num grande carro, um carro de luxo, esse é o sintoma que eu sou um grande acharya. Olha, está vendo? Eu estou num carro com ar-condicionado. Eu posso colocar você no campo em Vrindavana com 48 graus centígrados de calor na sua cabeça. Quero ver se você sobrevive ali, cantando bhajana ali. Nós estamos na linha devocional de Rupa e Sanatana Goswami. Nem todo mundo gosta de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada porque ele defende essa linha. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia, este corpo material, que é um saco feito de urina e fezes. Por que eu vou me ocupar de carregar esse saco de urina num carro de luxo? Por que ele precisa ir de carro e de avião? O corpo espiritual pode voar. O corpo espiritual pode voar. Viajar. Por que o corpo material? Veja que cheiro ruim vem da sua boca. Por que você vai carregar esse corpo material em lugares de luxo? Gorakshar Das Babaji Maharaj, que era um Vaishnava muito humilde, que mendigava nas ruas.
E era o guru de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Ele falava de maneira muito mais pesada. Por quê? Porque ele era muito mais misericordioso. Eu não falo de maneira tão pesada. Por quê? Por que ele era mais pesado, mais duro que eu? Porque ele era muito mais misericordioso do que eu, disse Chandas Babaji Maharaj. Eu não tenho a misericórdia dele, por isso que eu não sou tão duro. Se ele encontrava pessoas kapat, pessoas trapaceiras, para fazer uma cena na frente dele, Guru Kishoradas Babaji Maharaj falava em gíria, você veio para me trapacear, seu burro, seu tolo. Eu já vi isso na Chaitanya Gaudiya Mata. Eu vi Trivikrama Maharaj, Bhakti Saran Trivikrama Maharaj, um discípulo de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Ele dizia, Bhakti Rakshakshidhar Goswami Maharaj também é meu Guru Maharaj. Ele abandonou o corpo aqui. Ele considerava seus irmãos espirituais como seu próprio Guru. Se ele encontrava pessoas trapaceiras, ele falava um monte de coisa, de porcaria, de lixo, para afastar essas pessoas. Você conhece esse? É um dialeto da Bengala. É um dialeto muito cru. Quando Trivikrama Maharaj via um servo, alguém querendo servir no templo, que era um trapaceiro, ele dizia, esse aí, ele veio aqui trapacear. Ele não está fazendo serviço de Gurudeva. Isso é língua Dakai, o dialeto Dakai. E diz, esse ditado diz que as bestas, os animais só dão valor para xixi e para urina, para fezes. Perdão. O porco dá valor, os animais dão valor para alguma grama que está crescendo no chão. Agora a gente está falando de tipos de verduras. O urso, ele come até vegetais que são venenosos. Eles acham aquilo saboroso. E eles estão sempre farejando, cheirando esterco, fezes. Se eles encontram fezes, eles lambem tudo aquilo. A primeira escolha de alguns animais é fezes. Eles gostam. Eles acham, nossa, hoje é um banquete. E Trivikrama Maharaj costumava dizer, o macaco, se você der para ele algum ornamento de ouro, ele joga fora. Se você der um colar de ouro muito caro, de pérolas, o macaco vai tentar comer, depois ele vai cuspir, ele vai dizer, nossa, isso aqui tem gosto. Se você der um colar valioso para o macaco, ele vai olhar, vai morder e vai arrebentar. Se você der banana, que custa 10 rupias o quilo, muito barato, ele vai falar, agora sim, você me deu algo que tem valor. Essa é a condição das pessoas comuns. Eles levam a vida material como macacos. Como macacos e porcos. Estão farejando e lambendo fezes e urina. Porque o corpo é feito disso. Eles estão sempre lambendo o próprio corpo. Ou ocupado nos corpos alheios. Eles não entendem que vão ter que abandonar o corpo, que isso é temporário. Então, se nós encontramos com alguém como Sudama Vipra, que parecia um grande mendigo, como nós vamos realizar que ele é um grande devoto? Você não pode compreender isso. Porque você se acha. Você tem falso ego. Você tem beleza, cultura. Então você se acha maior do que os sábios.
os verdadeiros Vaishnavas. Kuntidevi dizia, somente aqueles que não têm desejos materiais podem alcançar os seus pés de lótus. Krishna pode lhe testar até o último momento da sua vida. Ele vai bater em você, cutucar você, criar obstáculos, testar você até o último minuto. Se você não deixar os pés de lótus dele até aquele momento, aí sim ele vai falar, sim. Então é como uma mercadoria, que você acha um carimbo, que está escrito testado e aprovado. Testado e aprovado. Esse é o certificado. Krishna vai dar esse certificado se ele perceber que você não desiste diante dos obstáculos, ou que você não procura usar o conhecimento védico para se engrandecer. Krishna vai trapacear você, testar você até o último minuto. Aí ele escreve um certificado, ele carimba você, testado e aprovado. Mas não antes disso. Tome cuidado. Como você ousa vir fazer Krishna Seva? Você pensa que é um brinquedo? Como você tem coragem de vir fazer serviço a Krishna? Tem que tomar cuidado. Então nós temos que ficar prontos e preparados para pular no fogo. Passar no teste de Krishna. Yesterday I was speaking that Sudamapro almost reaching the home. Eu estava dizendo que ontem, na aula de ontem, que Sudama Vipra estava chegando em casa. Falou, cadê minha casa quebrada? Esse é o lugar, eu conheço. Essa é a vila. Mas cadê minha casa? Então tinham vimanas, aviões, carruagens, todas douradas feitas de ouro, emitindo brilho. E guardas ornamentados como os guardas de Vaikunta. E Sudama fica surpreso. Mas o que ele diz? O que está escrito aqui? Que ele estava calculando, pensando, o que é isso? Que são essas coisas que apareceram aqui? Você está acompanhando? Quando ele calcula isso, who they are? All nice, beautiful lady and very like Vaikuntha. Very nice, handsome, muito linda. Big figure with their like guard, they are traveling all around fruits and flower, nice smell. Que aqui está cheio de flores, guardas, coisas riquíssimas. Who there? You cannot understand. Mulheres lindas estão passando. Que lugar é esse? Receiving party. Então, nesse meio tempo, um comitê de recepção se aproxima dele. E ele está com medo. Eles vão me chutar daqui, esse povo vai me mandar embora. As pessoas vieram com instrumentos musicais. Venha, venha, bem-vindo. Para quem que eles estão falando isso? Ele fica com medo. Ele fala, nossa, mas eles estão vindo para me receber. Olha, eu me lembrei de um incidente material. Você pode até rir. Uma vez eu ouvi no meu professor de escola. Ele contava muitos casos. O Einstein foi convidado pela Rainha Elizabeth. Ele pegou um bilhete de avião, pegou um trem e foi lá. E ele ficou como um louco, como um mendigo.
Aí o homem, o controlador de bilhetes do trem, falou, cadê seu bilhete? Falou, não estou achando. E aí esse controlador ia prendê-lo. Mas aí um professor falou, nossa, ele é um grande cientista, mas ele não... Daí? Ele não está com bilhete? E estava num bolsinho de dentro. E ele tinha até comprado um bilhete de primeira classe, mas estava viajando na segunda classe. Mas ele não estava pensando nisso, a mente dele estava em outra coisa, ele parecia um louco. Bom, enfim, ele chega no palácio da rainha. Falou, a rainha Elizabeth me chamou. Falaram, que história é essa? Não, você informe ela que o Einstein está aqui. Eles não acreditaram, que parecia um maluco. Eles informaram a rainha. Você convidou esse cientista, esse Einstein? Ah, sim. E ela veio e foi. Você veio andando sozinho? Você me ligou? Sim, eu te liguei. Mas eu mandei um comitê de recepção para receber você. Eu falei, não acredito. Eu não posso imaginar que um homem comum como eu pode ser recebido por um comitê de recepção. Por que eu estou lembrando desse incidente material? Por que eu lembrei disso? Porque mesmo no mundo material, nós não estamos falando do mundo transcendental. Ele era o primeiro cientista do mundo, mas ele não estava esperando honras. Eu sei que ele não é um Vaishnava, claro que não. Mas você vejam que pelo menos ele tinha um pouco de humildade. Ele não estava esperando que um comitê fosse recebê-lo, eu sou uma pessoa comum. Mas aí a pessoa que recebe algum poder do Guru fala, eu cheguei, preste reverências. Esse é o condicionamento que cria esse efeito da pessoa querer ser adorada. Então Sudama se achava um homem ordinário comum, a última das almas, mas ele era um devoto tão elevado que Krishna o abraçou. Você pode ser abraçado por Krishna, ou eu posso ser abraçado por Krishna. Veja a excelência de Sudama. Bahubhyam parirambita. Where is Krishna, the great Supreme Lord, and where is I am very poor Brahman? But still, he is going to embrace me. I cannot even imagine. He can embrace me. Krishna é o Senhor Supremo, não posso nem imaginar. E ele me abraçou. Pensou Sudama. Tam nara naryo Amara Prabha Prattagrinnan Mahabhagam Gita Vaddena Bhuyasa. Finally, he discovered they are coming to catch me, give me garland and do arati every day. Every day. When Krishna Balaram, every day, when Krishna Balaram coming back from the posturing field, every day, when Krishna Balaram coming back from the posturing field with Gomata. Every day, Jasamatri Ma, Rohini Ma, they are getting ready. Now Krishna can come with all arati item now, garland, Krishna. Every day. Whenever Krishna coming back, quando Krishna vinha, they are waiting, Krishna can come. Eles adoravam Krishna com arati, com guirlandas. Giving kiss. After that, receiving in the best, Yashoda, giving embrace. Ela fazia isso e depois ela abraçava Krishna e beijava Krishna. Perdoem, eu não sei de quem ele falou, se foi Yashoda ou Devaki, acho que foi Devaki. Amaraprabhavin, they are just like demigods. Here is Amaraprabha. Amaraprabha significa que o corpo desses guardas pareciam semideuses. Eles emitiam uma refulgência. Uma vez eu fui num lugar nos Himalaias, Maharaj está contando.
bem alto. Nem em sonho você consegue subir lá. Como eu fui, eu não sei. Only and only those who are mountaineering expert. Eu sei que aqueles que são alpinistas podem ir. E eu fui lá. Ninguém chega lá. Tem passarinho, não tem nem oxigênio lá. E lá tem uma placa. Ninguém é responsável pela sua morte se você passar dessa linha. É proibido. E eu me lembro. Você pode encontrar semideuses lá em 7 dias ou 3 dias até. Esse lugar é tão importante, é chamado de Tapabhumi. Qualquer homem que conseguir chegar lá com toda a concentração e sobreviver lá, chama-se Tapabhumi. A terra da austeridade. Então só tem um pedaço do Ganges lá, super rápido, forte, que desce da montanha alta. Ali é onde surge o Ganges. Você pode ver isso em foto. É muito alto. Você tem que superar uma montanha de gelo. E eu fiquei uma noite lá. Porque eu não estava interessado em ver semideuses. Por que eu vou ver semideuses? Meu Guru Maharaj existe. Prabhupada Bhaktisiddhanta também. Por que eu preciso ver um semideus? Mas qualquer homem com concentração pura e amor pode chamar um semideus lá. E o semideus tem que vir se ele for chamado com amor e pureza. Eu fiquei lá dentro de uma caverna. Bem, encontrar com um semideus é muito difícil. Imagine encontrar com Krishna. Aqueles que são semideuses, eles têm uma refulgência que é emitida pelo corpo. Porque o corpo deles não é feito por carne e osso. O corpo deles, porém, o corpo dos semideuses, também é um nível de matéria, não é um corpo transcendental ainda. É um corpo sutil. Mas o corpo deles não é transcendental. Até o Sr. Brahma não pode dizer que meu corpo é transcendental. Mas o Sr. Brahma é o nosso Adi Guru. Depois que ele abandonar o corpo, ele vai para Goloka Vrindavana, porque ele é um grande devoto. Mas ele está fazendo o seu serviço aqui, por isso que ele mantém esse corpo. Arjuna, de Brahmaloka até aqui, todas as almas estão no ciclo de nascimentos e mortes. Mas Krishna vai mostrar uma misericórdia específica ao Sr. Brahma se ele está satisfeito. E depois de abandonar o corpo, ele pode ir. Mas para servir o propósito, porque o Sr. Brahma, ele tem que manter a criação material. Se o Sr. Brahma não cuidar da realidade material, essa responsabilidade foi dada pelo Senhor Supremo para ele. Ele foi empoderado para isso. Ele tem que cuidar. Então, eles têm, os semideuses têm corpos refugentes como essas pessoas que estavam vindo receber Sudama Vipra, que estavam fazendo aqueles sons auspiciosos que as mulheres fazem. Aquele é um som auspicioso. Você pode ensinar eles lá no Ocidente a fazer esse som. As mulheres têm que fazer. As nossas mães, as nossas avós sempre faziam esse som. Isso é um som auspicioso, você pode ensiná-las no Ocidente. Maharaj disse.
uddharshati sambramaha nischakrama grihat turnam rupini sri riva alayat. Husband coming. Sudama Vipra coming. Wife watching, receiving party going to receive Sudama Vipra to bring and welcome in the home. E esse comitê de recepção vem recebê-lo. Then immediately going to run outside. Oh, my husband, you come. But now, mas agora, a esposa dele vem correndo. Oh, meu esposo, venha. Mas ela não, agora ela não parece mais uma mulher miserável. Ela parece Lakshmi Devi. Ela está lindíssima. Está escrito que ela parecia com Lakshmi, de uma beleza extraordinária, divina. Antes eles não tinham pão para comer, estavam miseráveis e emaciados. E agora ela estava linda. Todas as soluções foram concedidas por Krishna. Então, depois de ouvir, meu esposo veio. Com todo respeito. Para mostrar respeito, mas com um certo temor, um temor doce. Chama-se Avi. É um respeito que tem um certo nível de temor. Oh, ele é muito grandioso. Então, Patim agatam makarno patni uddharshati sambrama nischakrama grihat turnam rupini sri diva alayat. Alayat means from the building, from the king's Alayat significa de dentro do palácio real, que estava ali. A esposa veio muito rápido, meu marido veio. Ah, meu marido chegou. Mas agora, ela se parece com Lakshmi, com ornamentos, com ornamentos caríssimos. Pativrata patim drishtva premod kanthati asrulochana. Pativrata, because that lady is not ordinary lady. Porque essa senhora não era uma senhora comum. That lady is not ordinary lady, is pativrata, chastity lady. Ela era uma senhora muito casta. As senhoras que são castas, eu posso mostrar isso, está escrito nos Vedas, no Shastra, nos manuscritos. Aquelas que são 100% fiéis e castas. As mulheres que são fiéis, elas têm poder espiritual. Elas podem realizar muitas coisas. Se elas amaldiçoam alguém, aquilo vai acontecer. Chaitanya Mahaprabhu dá um exemplo. Está escrito no Chaitanya Charitamrita. To Sanatan Mahaprabhu speaking, Prativrata ceremony, Poti lagi koila besha sevan. This I already discussed many times. Isso eu já discuti várias vezes. Nós da Gaudiya temos uma emoção, uma maneira de cantar, de adorar Krishna muito secreta. Como aquela senhora que era tão casta e fiel. Está escrito no Chaitanya Charitamrita. Aquela senhora era tão fiel e casta que ela estava pronta para servir uma prostituta para satisfazer o desejo do seu esposo. Você consegue compreender o que isso significa? O seu marido expressou um desejo se aproximar daquela prostituta que era muito atraente. E a mulher tinha que aprovar, senão ele não poderia ir. E ele estava cheio de lepra. Nem a prostituta aprovaria ele. Então, para que ele pudesse ver a beleza da prostituta, a esposa decidiu servir a prostituta. E a prostituta ficou incomodada. Ela falou, por que você está me servindo? Eu estou servindo por você por conta do meu esposo. Meu marido está lá fora. Você deve se mostrar para ele, ele quer lhe ver. É por isso que eu estou lhe servindo.
verdade, eu posso dar muitos exemplos do que é um serviço completamente desinteressado. Você tem que se lembrar disso. O mundo inteiro tem que se lembrar. O mundo, em nome da atração física dos casamentos de hoje em dia, está enlouquecido. Mahaprabhu disse a Sanatana, essa senhora casta, era tão poderosa que ela estava pronta a servir uma meretriz para que o esposo pudesse vê-la. E quando ela pôde se associar com aquele marido, o marido foi levado diante dela e o marido imediatamente mudou de ideia. E ele tocou os pés de lótus da esposa, ele adorou os pés de lótus da esposa e disse, você é que tem a beleza mais elevada. Você estava pronta para servir essa moça, essa prostituta por mim, porque minha mente queria se associar com a aparência dela. Me perdoe. Então a esposa carregou o marido, tinha carregado o marido nas costas, porque ele não podia caminhar por conta da lepra. Então, numa outra história, existia um rishi, um sábio, que tinha dado uma punição desnecessária. Então tinha um ladrão que roubou alguma coisa de um palácio. Mas eles estavam, ninguém achava eles desapareceram. Ninguém encontrava com eles. Então um guarda, immediately those thieves, they are putting that ornament and a bundle, everything in a forest and fly, absconding. And by chance there, Mandap Babu is doing bhajan, and then the guardman come and arrest them. Quando Hey, go. esses bandidos fugiram, no lugar onde eles fugiram tinha um sábio fazendo bhajana, fazendo vida espiritual. E o guarda se confundiu e falou, venha, olha, isso aqui, você escondeu essas roupas de bandido aqui, ó. Eles acharam as roupas do bandido e falaram, você está se vestindo de sábio. E o rei disse, você roubou? Ele falou, não, eu não roubei nada, eu estava cantando, recitando Mahamantra. Ele falou, não tem ornamento nenhum comigo. Não roubei nada, mas o rei falou, você roubou. Então eles resolveram punir aquele sábio. Eles deram uma pena de morte. Death sentence, no? Death sentence. King give order so that o rei deu a ordem. He can kill them. Not always that. Sometimes fire, sometimes stabbing, sometimes by hanging. Give order. O rei He deu should be ordem. hanged to death. Você deve ser But here, enforcado, por exemplo. Mas aqui eles deram uma ordem pior ainda. Eles iam jogar ele em cima de uma lança, como um tridente, uma arma. Tinha uma ponta de lança. Eles queriam colocar o sábio em cima. O rei queria colocar o sábio ali para que ele fosse todo perfurado, até a cabeça. O rishi, por conta do seu poder espiritual, ele mantém sua vida. E ele não morreu. In the meantime, night time, that chastity lady going to carry the husband here, soldier. By chance, the leg of the husband touched the head of the rishi. He said, who? Going to joke with me? Então, essa mulher muito casta que estava carregando o marido nas costas, ela encostou sem querer nesse rishi que estava lá. E o rishi ficou bravo, ele amaldiçoou esse marido dela. Falou, seu marido morrerá antes que o sol nasça. E essa mulher muito casta ficou muito perturbada. E ela disse, por quê?
Meu marido e eu, nós não fizemos isso de propósito, foi sem querer. Eu não quero saber, vou amaldiçoar você. Ela disse, tá bom, eu vou amaldiçoar. Eu quero que o sol não nasça. Agora tente entender. Então esse Rishi era muito poderoso, mas essa mulher que era totalmente fiel e casta ao esposo, ela fez uma outra maldição, ela disse que o sol não nasça no Oriente. No dia seguinte o sol não apareceu. Todo mundo, o que aconteceu? O sol não está aparecendo. Indra, Varuna, falou, meu Deus, a criação vai se desmontar. O sol não nasceu. Então, até que eles descobriram o que tinha acontecido. Eles foram até aquela senhora muito casta e pediram, nós pedimos, por favor, oramos. Ó, senhora casta, nós oramos, por favor, satisfaça-se. Então essa senhora fica satisfeita. E aí o Rishi também vai ficar satisfeito. Os semideuses abençoaram aquele homem para que ele não morresse. Mas para provar que o poder do Rishi também é muito forte, ele vai morrer por uma fração de segundo. E aí o sol nasceu. A castidade, a pureza de uma mulher que é totalmente fiel, ela se torna muito poderosa. Que nós na Gaudiya, nós deveríamos agir como essas mulheres que são castas e fiéis. Esse é o comportamento de um devoto da Gaudiya, pois elas são um exemplo. Como nesse outro passatempo de Ramanujacharya. Então, existia esse devoto, ele era um discípulo, acho que de Ramanujacharya. Ele era tão pobre que ele não podia oferecer um lugar para o sábio sentar, para o Ramanuja sentar. E quando o Ramanuja chegou, a esposa não saiu de dentro da casa, porque ela só tinha uma roupa. E a roupa estava lavada, estava secando. Uma roupa puída. Então, ele pediu para que jogassem um pedaço de pano lá dentro. Então, essas pessoas tão pobres se vestiram com esse pedaço de pano e saíram chorando. Gurudeva, nós não podemos nem imaginar que o Senhor poderia vir aqui até a nossa casa. Não podíamos imaginar. Então, não é um tostão ali. Eles não podiam oferecer nem arroz, nem pão, nada, nem chapati para o Guru. Nós temos que falar isso para que as pessoas estrangeiras saibam. As pessoas no Ocidente têm que ouvir essas histórias para se retificar. Por isso que eu estou falando sobre isso. Então, essa senhora saiu para mendigar chapati ou farinha para fazer chapati ou arroz, alguma coisa para poder servir esse Ramanujacharya. E ela vai mendigar para um senhor que tinha um homem de negócios que tinha uma loja, tinha um armazém de grãos, óleo. Ele tinha um armazém. Ó, senhor de negócios, por favor, me dê alguma coisa que eu vou lhe retribuir. Eu não tenho dinheiro agora para pagar. Mas esse negociante era um homem de caráter muito baixo. Ele falou, dou o que você quiser. Arroz, trigo, óleo, farinha, mas você tem que me prometer, de noite você vai me dar a sua associação. Você vai ter que prometer que você vai ficar comigo. Ela falou, sim, eu virei. Mas agora o Guru chegou. Por favor, dê tudo. Então, ela leva um monte de alimentos. Fazem um grande festival.
ela vai oferecer muita prashada para Krishna. Mas o Guru é Antaryami, ele sabe de tudo. Então, quando acabou esse festival, que foi feito cheio de entusiasmo e dignidade, todo mundo teve a bênção de comer muita quantidade de prashada, mas o marido chegou e falou: o que é isso? Gurudeva, você veio? Eu não podia imaginar que você viria nem nos meus sonhos e que aqui nós pudéssemos tomar a prashada. E ele disse para a esposa: mas nós somos tão pobres, a gente não consegue comprar nem um pedacinho de pão. Da onde você arranjou tudo isso? E a mulher explica tudo na frente do marido. Ela disse: com essa condição horrível, eu arranjei tudo isso para Gurudeva. E o marido disse: você fez bem. Esse é o Guru Seva, esse é o serviço ao Guru. Você fez bem, diz o marido. Para o Guru eu posso perder tudo, eu dou a minha vida. Minha esposa, você é uma mulher casta. Você agiu de maneira perfeita. Eu amo você. Então, chegou a noite, aquela mulher casta, ela pegou todos os remanentes de Ramanujacharya. Tinha alguns resíduos no prato de Ramanujacharya, que era um grande devoto do Senhor. Existem 4 sampradayas, uma delas é presidida por ele. Então, ela se aproxima do negociante que queria se associar com ela, que era uma mulher muito fiel e casta. Ela disse: de acordo com minha promessa, eu vim. Você pode fazer o que quiser, mas antes disso, você tem que comer a prashada do meu Guru. Ele disse: claro. Ela sabia que o Guru dela era transcendental. Se alguém comer os remanentes dele, essa pessoa pode mudar a própria mente. Ele vai dar então os remanentes de Ramanujacharya para esse negociante. Primeiro, tome a prashada. Depois que você tomar a prashada, eu vou satisfazer o desejo do seu coração. E ele come a prashada. Primeiro bocado, segundo, terceiro. No primeiro bocado cheio, quando ele pôs dentro da boca, imediatamente ele sentiu algo, uma reação. Ele acaba prestando reverências. Ele se deita no chão para prestar reverências aos pés dessa mulher tão casta. Ele disse: ó, minha mãe, você me perdoe. Ele chama ela de mãe. Eu errei, eu doei tudo para você. Considere que eu doei tudo. Eu não preciso me associar com você. Por favor, me perdoe. Isso é um passatempo famosíssimo. Existem outros como esse. Em Gujarata, por exemplo. No Gujarat. Tem uma vila lá. Hoje se transformou em uma cidade. E lá também havia uma outra mulher de fidelidade, de castidade incomparável. Então, um homem muito importante, por conta das suas fraquezas, ele quis punir essa senhora. Então, quando ele foi para casa para punir essa mulher, ele descobre isso está nos livros de história. Ele disse, ele chegou até essa mulher que era muito casta e descobriu que ela era muito bonita. Então esse homem sem caráter,
Ele apontou para os seios dela e disse, eu quero isso. Ela falou, espere, eu já venho. Quando aquela mulher disse, o que você quer? Ele apontou para os seios dela, para o corpo dela. Ela falou, então, espera. Ela cortou os seios com 2 facas. Ele deu para ele, tome. E o homem enlouqueceu e caiu nos pés dela. Por favor, me perdoe, eu sou um animal. Sou um demônio. Isso aconteceu no Gujarat. As pessoas materialistas estão ocupadas, então, com carne e sangue. Eu fico me sentindo tímido quando eu discuto os pontos elevadíssimos da Rasa Lila. Mas não pense de maneira materialista. Não use luxúria para pensar nos passatempos de Krishna como você pensa que eles são. Então, nós estávamos explicando esta palavra. Então, um sannyasi veio pedir esmola para uma senhora que também era de castidade absoluta. Então, o sannyasi estava mendigando, Bhiksham Dehi, me dê Bhiksha, me dê alguma doação. E ela disse, por favor, Maharaj, espere um minuto, eu estou dando a prashada para o meu marido, me espere 5 minutos que eu virei. E o sannyasi fica muito bravo. Ele começa a dizer coisas agressivas, e essa mulher sai de casa. Essa mulher fiel, você pensa, crane, you know, crane, one kind of bird found in the water, long neck. Oh, just like swan. Como um cisne, é tipo Their beak is tall. They're taking fish from the water. Pelican. Pelican. Você pensa que... Follow. It's called actually one kind of crane, we say crane. It is the name crane. What does this relate to? Crane is actually long beak. When a bird going to take a fish from the water. It's called crane. Pelican. Then the chesty lady coming out, you don't know, I can show you. Então, quando essa senhora saiu da casa, que ela falou com aquele sannyasi, you cannot keep patience. I am giving prasadam to my husband. Just 5 minutes. Você não pode ter paciência. Eu estou dando prashada para o meu marido, você vai me amaldiçoar? I am a bird like crane. Você pensa que eu sou um pelicano? You can burn me up by your sight. Você pode me queimar com a sua visão? Então esse sannyasi, ele fazia tapasya, ele era um tapasvi. Tente entender, estou explicando. Então aquele sannyasi fazia muitas austeridades. Talvez ele fosse um Mayavadi, mas austeridades dá poder. Talvez você seja Mayavadi. E você não saiba. Um dia eu vou contar um incidente de Ekalavya, talvez amanhã. Talvez você seja um Mayavadi, mas se você fizer austeridades, você vai receber poder. Algum poder vem. Então, aquele sannyasi veio e naquele momento um pássaro defecou na cabeça dele. You say, yes, idiot, you're going to pass stool on me? I curse you. You can die immediately. E ele ficou bravo com o pássaro. Isso é a história de um outro sannyasi. Então ele falou assim, eu vou queimar você, pássaro, disse esse outro sábio. Se você fizer isso, porque você fez isso. Isso é um fato muito antigo. Então, essa senhora Casta vai citar a mesma história. Você pensa que eu sou um pássaro? Você pensa que eu sou como um pássaro?
que você que defecou na sua cabeça e você vai me queimar viva, como foi feito, como você queimou aquele pássaro. Você pensa que eu sou igual àquele pássaro? Eu sou uma mulher casta. O mesmo sannyasi tinha feito isso muito tempo atrás, isso com um pássaro. Ela acessa esse fato passado da vida dele e diz para ele: você pensa que eu sou que nem aquele pássaro que você amaldiçoou e morreu queimado por conta das suas palavras? Por que eu estou explicando isso? Porque uma mulher fiel, uma mulher casta, a castidade védica significa uma fidelidade absoluta. Se ela é casada, ela é 100% fiel ao marido, ela alcança poderes espirituais. Ela também pode conseguir alcançar a posição de ver passado, presente e futuro. Como Gandhari, a mãe de Duryodhana, porque ela se casa com um homem cego, ela vai usar uma venda sobre os olhos a vida inteira. E essa ação, essa austeridade dela em nome do marido, lhe dá poderes imensos. E por isso ela vai chamar Duryodhana, para que ela vai tirar a venda dos olhos e ela vai fazer o corpo dele ficar de aço, inoxidável. Vai fazer o seu corpo ficar de aço, para que qualquer arma na batalha de Kurukshetra, eu vou fazer seu corpo agir como se fosse aço. Mas ela diz ao filho: você vai ter que vir nu, senão como é que eu vou poder proteger você? Gandhari diz isso a Duryodhana. Ela está sempre vendada com um pedaço de pano. E ela passou a vida inteira assim, porque o marido era cego. Então ela, em solidariedade ao marido, desde o nascimento ele era cego. Então a esposa resolve, ela faz um voto de colocar um pano na frente dos olhos, como o marido. Esse era o nível do seu amor pelo marido, do seu sacrifício por ele, e por isso ela recebe poderes. Então ela diz para Duryodhana: venha até mim, sem roupas, que eu vou olhar para você e vou transferir o meu poder para você. Mas Krishna sabia de tudo. Krishna pensa: se ele receber esse poder, o corpo dele vai se tornar de aço. Então é melhor eu fazer alguma coisa, diz Krishna. Então, no meio tempo, Krishna falou: você está nu. Quando ele estava indo encontrar com a mãe, no meio da noite, Krishna, Duryodhana, você está nu? Por quê? Ele falou: porque minha mãe me chamou e me disse para fazer assim. Eu falei: sua mãe chamou você nu? A mãe me disse. Krishna falou: oh, meu Deus, você é um tolo. Você é tão elevado, uma personalidade tão elevada. Krishna fala isso para trapacear. Você poderia usar pelo menos um paninho, não? Em volta da cintura. Você não é um nenê. Você não pode ir nu. A mãe pensa que um filho é sempre um nenê. E Duryodhana arranja um pedaço de pano para cobrir a cintura. E a mãe vai fazer o corpo dele tão resistente quanto ferro. Mas Krishna sabia que se o corpo dele ficasse como ferro, a paz e a justiça não poderiam vencer em Kurukshetra. Então, como ele era um grande trapaceiro, Krishna se permite fazer isso. Então, quando ele vai lutar com Bhima, quando Duryodhana vai lutar com Bhima, Bhima diz: eu estou muito cansado, eu não posso derrotá-lo. Então o Senhor Supremo Krishna indica: bata aqui, no alto da coxa. Bhima pega a sua massa, estão lutando com essas clavas. Ele pega a clava e bate ali. E Duryodhana cai. Ele arrebenta Duryodhana. Duryodhana não consegue mais se levantar.
porque a perna dele está Now what quebrada. I mean to say, Chesty lady, at present Então, Chesty lady is rare in the whole world, no but mundo still inteiro, there in India. ainda existem mulheres assim, But you cannot find. mas são difíceis de achar. Chesty lady, she Uma can mulher com serve esse nível de husband from fidelidade, heart. ela serve o seu amor, o seu marido, com todo o coração, sem nenhum outro desejo. E ela alcança uma posição espiritual. Poderes. Chesty lady pativrata patim drishta premat kanto srulochana. By crying with loving mood, wife coming out of the building, coming out of the palace and going to embrace, give pranam to my husband. You are coming back. Então a esposa de Sudama vai fazer reverências a ele. Ó meu marido, você voltou. O resto nós comentaremos amanhã. Tomorrow I can speak explanation of the sloka. Jasyasti bhaktir bhagavati akinchana. I can speak. You can wonder. How nice. You can realize. India is a place of spiritual cultivation. If you can stay here, do bhajan from heart, you can get success, I'm sure. Try to arrange staying here in India.